Durante quase uma década, os agentes André Matos e Kleber Antunes agiram com uma audácia silenciosa, acobertados por um sistema que raramente questionava suas ações. Eram figuras conhecidas no distrito, não por suas boas práticas, mas pelo rastro de medo e intimidação que deixavam a cada patrulhamento, a cada abordagem de trânsito, uma oportunidade de abuso, a cada denúncia, um papel que desaparecia misteriosamente nas entranhas da burocracia. Para eles, a farda era escudo e licença. Eram os senhores das ruas, inalcançáveis e impunes, até cruzarem o caminho de um homem que não se curvaria. Era uma tarde dourada em um bairro nobre da zona sul de São Paulo. O sol filtrava-se entre as copas das árvores, desenhando sombras ondulantes nas calçadas. Gabriel Duarte caminhava em silêncio, acompanhado de seu inseparável companheiro, um pastor alemão chamado Thor. Seus passos eram calmos, sua presença discreta, mas algo na tranquilidade daquela cena incomodava os olhos treinados de quem se acostumou a buscar problemas onde não há nenhum. Gabriel não era um cidadão comum, embora lutasse para viver como um ex-integrante de uma unidade internacional de operações especiais. Ele passara anos em zonas de conflito, desarmando crises que a maioria das pessoas só conhecia por manchetes. Agora, deixara aquela vida para trás, tentando encontrar paz no simples ato de caminhar com seu cão em seu próprio bairro. Mas mesmo ali, na suposta segurança do lar, ele carregava o peso invisível de sua pele negra e de sua história. Os olhares vinham de todos os lados. Janelas se abriam discretamente. Carros diminuíam a velocidade. Sorrisos desapareciam. Gabriel percebia. Estava treinado para perceber. Não havia explosivos escondidos sob os paralelepípedos, mas havia medo e preconceito. O tipo que se esconde atrás de sorrisos falsos e telefonemas anônimos. Foi então que uma viatura da polícia dobrou a esquina devagar demais. O motor roncando baixo, a pintura preta e branca reluzindo sob o sol. Dentro, André ao volante e Kleber no banco do passageiro. Thor levantou as orelhas e soltou um rosnado contido. Gabriel tocou-lhe suavemente a coleira. Calma, parceiro, murmurou, o tom sereno, mas os olhos atentos. A viatura emparelhou com ele e uma voz soou da janela aberta. Boa tarde, senhor, disse André, o mais velho dos dois, com um tom forçado de cordialidade. Gabriel parou e respondeu educadamente. Boa tarde, oficial. Kleber já havia saído do veículo e se aproximava, passos lentos, calculados, posicionando-se de modo a cercar o homem com o cão. Não era uma abordagem casual, era uma encenação de controle. Você mora por aqui? Perguntou André com a cabeça ligeiramente inclinada, fingindo interesse. Sim, voltei recentemente de uma viagem a trabalho. Trabalho com segurança internacional. Kleber bufou, claramente cético. Segurança? Esse é o novo nome para mercenário? Gabriel esboçou um sorriso contido. Não era a primeira vez que ouvia isso. Consultoria em segurança para zonas de risco. Treinamento de equipes. Nada fora da lei. André fingiu achar interessante, mas seus olhos diziam outra coisa. Era como se procurasse uma brecha, qualquer detalhe que justificasse o incômodo que sentia ao ver aquele homem ali. Tão sereno, tão no controle. Recebemos uma denúncia de comportamento suspeito na área, disse Kleber, tentando dar à cena um verniz de legalidade. Estranho, replicou Gabriel. Não sabia que caminhar com um cachorro era comportamento suspeito. O clima se tornava mais denso a cada segundo. Kleber olhou para Thor. Belo cachorro. É treinado? Muito. Obedece a comandos, protege quando necessário. Protege de quem? Perguntou André, cruzando os braços. Gabriel não respondeu. Sabia que o jogo começava ali. A autoridade dele se sustentava no medo, e ele não lhes ofereceria o luxo de vê-lo vacilar. Precisamos ver sua identificação. Claro! Respondeu com calma cirúrgica. Enquanto levava a mão ao bolso, Thor se manteve ao seu lado, atento como uma sombra viva. Gabriel sabia que qualquer movimento mal interpretado poderia custar caro.
Os policiais analisaram o documento com olhos críticos. Kleber soltou um sorriso enviesado. Olha só, temos aqui um herói de guerra. Tropas especiais. André devolveu a carteira com desdém. A forma como estendeu o braço obrigou Gabriel a se aproximar mais do que o necessário. Pequenas humilhações típicas de quem não suporta ser desafiado. Vejo um cara andando num bairro onde ninguém parece conhecê-lo, disse André. E, sinceramente, você não tem cara de quem mora aqui. Eu moro aqui, respondeu Gabriel, firme, e tenho todo o direito de circular com o meu cão. Kleber se aproximou. A tensão era palpável. Tem algo no seu jeito que não me agrada. Está tenso. Acha que a gente não percebe? Estou calmo, disse Gabriel. Mas vocês não estão. André riu. Talvez a gente precise levar você para prestar esclarecimentos. Por segurança. Thor deu um passo à frente. Um rosnado mais forte saiu de sua garganta. Kleber recuou um pouco, a mão próxima da arma. Controle esse bicho, ordenou. Ele está sob controle, respondeu Gabriel, sua voz agora mais firme. Vocês é que estão criando uma situação que não existe. Mas não havia mais volta. André sacou a arma com a frieza de quem já havia feito aquilo antes. Kleber imitou o gesto. Thor se enrijeceu, pronto para agir. Vire-se, mãos atrás das costas, disse André. Só por precaução. Gabriel respirou fundo. Sentiu cada músculo do corpo de Thor pronto para o embate. O instinto de sobrevivência ativado. Mas ele sabia o que precisava fazer. Lentamente levantou as mãos. Não há necessidade disso. Vocês têm minha identificação. Estou apenas caminhando. Kleber aproximou-se com hostilidade, e quando tocou o braço de Gabriel, Thor se moveu. Não atacou, mas deixou claro que qualquer passo em falso teria resposta. A tensão chegou ao ápice. Cuidado, avisou Gabriel. Ele protege, não provoquem. Mas as armas já estavam apontadas. O protocolo havia sido ignorado. A decisão, tomada. Ali, no meio de uma rua pacífica, um homem inocente estava prestes a ser levado, ou ferido, por ousar existir no lugar errado, com a pele errada e a postura certa. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo clique do cão de segurança, entrando em posição defensiva. Mas antes que tudo explodisse, uma voz surgiu de uma varanda próxima. Já liguei para a corregedoria. Está tudo sendo filmado daqui de cima. Os policiais congelaram. O teatro caiu por terra. Thor relaxou. Gabriel se virou devagar, olhando para ambos com a calma de quem já enfrentou coisas muito piores, mas se recusava a ser dobrado por injustiça. Vocês escolheram a pessoa errada, disse ele. E os dois homens armados que por tanto tempo acreditaram ser donos da rua, finalmente perceberam que o medo havia mudado de lado. O relógio marcava quase 7 da noite quando Jonas voltou para casa, suado com a barba por fazer e o rosto coberto de marcas de tinta azul. Sinais claros de mais um dia exaustivo, como pintor de faixas no centro da cidade. Caminhava com passos pesados e arrastados, como se o asfalto puxasse cada pé de volta para baixo. Mal havia passado pelo portão quando sua mãe apareceu na varanda, com um semblante tenso. Jonas, preciso falar com você, disse ela com a voz hesitante. Fala aí, mãe. Tô ouvindo. É o Tobias. Ele sumiu. Jonas parou, ainda com um balde de tinta na mão. Franziu a testa. Como assim sumiu? Ele estava aqui de manhã, saiu comigo. Depois que você foi trabalhar, ele saiu sozinho. Foi comprar pão na padaria da esquina. E não voltou mais. Jonas sentiu o estômago revirar. Tobias era mais do que um cachorro. Era o companheiro de todas as horas, o guardião da casa, o único ser que sempre o recebia com alegria incondicional. Sem pensar duas vezes, largou tudo, pegou a bicicleta e saiu pelas ruas gritando o nome do cão. Tobias! Tobias! Rodou o bairro inteiro. Perguntou para vizinhos, vendedores, taxistas. Ninguém sabia. Ninguém viu. Cada negativa aumentava o peso em seu peito. Já era madrugada quando ele voltou para casa. E no portão, como uma cena arrancada de um pesadelo, ele viu. Tobias estava lá,
mas deitado, inerte, o pelo sujo de terra e sangue, os olhos semiabertos, como se ainda tentasse entender por que o mundo havia virado as costas para ele. Jonas caiu de joelhos. Um grito saiu engasgado, seco, dolorido como faca entrando no peito. Não! Tobias! Meu Deus, não! Chorou como uma criança, como se tivessem arrancado um pedaço dele. E haviam. No fundo ele sabia. Aquilo não era um acidente. Não com a coleira dele rasgada daquele jeito. Não com o corpo jogado ali, sem nenhum cuidado, como lixo. Mais tarde a verdade veio, suja e brutal. Um vizinho, encolhido de medo, contou o que viu da sacada. Uma viatura da polícia parou na esquina. Tobias se aproximou, abanando o rabo. O policial no banco do passageiro desceu, riu com desdém. E depois, um tiro, frio, covarde, sem razão. Jonas ouviu aquilo em silêncio. Por dentro, algo nele se partiu. O peito queimava, os olhos ardiam. Levantou-se devagar, com uma calma que não era dele, que era mais perigosa do que qualquer fúria. Eles tiraram a única coisa boa que eu tinha, murmurou. No dia seguinte, enterrou Tobias debaixo do pé de ipê amarelo no quintal. A mãe o observava da janela, com as mãos trêmulas. Mas naquele mesmo dia, algo mudou. Sua irmã mais velha, Isadora, advogada criminalista respeitada, apareceu à tarde. Ela não sabia da tragédia. Estava vindo apenas visitar. Mas quando viu o olhar do irmão, entendeu que havia algo errado. Sentou-se ao lado dele no sofá e ouviu tudo, cada detalhe, sem interromper. Quando Jonas terminou, com os olhos secos e a alma vazia, Isadora ficou em silêncio. Depois disse apenas: "Eu vou cuidar disso." E o que era dor virou propósito. O que era perda virou fogo. Naquela noite, Jonas não dormiu. Sentado na varanda, com o retrato de Tobias nas mãos, ele jurou que ninguém jamais silenciaria de novo uma vida inocente sem resposta. Porque agora ele tinha alguém ao seu lado que sabia lutar com as armas certas. A justiça. E aquilo, os culpados ainda não sabiam. Mas mudaria tudo. Podemos recorrer, levar esse caso mais longe. Faça o que for necessário. A voz de Eduardo saiu firme, mas havia uma sombra de exaustão. Seus olhos, cansados e marcados por noites sem sono, fixaram Camila com uma intensidade silenciosa. Ele queria acreditar, queria se agarrar a qualquer esperança que restasse. Não, Camila, disse ele com calma contida, como se repetisse uma prece para si mesmo. Você não pode dizer isso. Não depois do que fizeram. Não depois de terem tirado tanto de nós. Isso não termina aqui. Eduardo inclinou o corpo para a frente, apoiando os cotovelos na mesa fria da pequena sala que compartilhavam naquele momento. Suas mãos se entrelaçaram, os dedos pressionando a pele com força, como se tentassem segurar o próprio desespero. Seus olhos nunca se desviaram dos dela, buscando compreensão. Eles me tiraram tudo em poucos instantes, Camila. Em segundos, levaram não só o Rex, mas também a minha segurança, a minha dignidade. Como é que eu vou simplesmente aceitar isso? Camila engoliu em seco, os olhos brilhando com uma mistura complexa de raiva e tristeza. Ela sabia que Eduardo tinha razão, mas também temia o abismo em que ele começava a se perder. Mas você quer que eu espere, que confie que esse mesmo sistema que os deixou impunes vai de repente responsabilizá-los? Ele continuou, a voz carregada de amargura. Isso nunca aconteceu. Você está dizendo que se eu ficar quieto, talvez daqui a meses ou até um ano, numa audiência qualquer, haja uma punição. Mas nós dois sabemos como isso vai acabar. Sempre acaba assim. Houve um silêncio pesado, onde só o som da respiração deles preencheu o espaço entre as palavras não ditas. Camila apertou os lábios, lutando contra as lágrimas que insistiam em surgir. Precisamos pelo menos tentar. Eu já tentei, disse Eduardo, a voz agora tão baixa que parecia uma confissão dolorosa. Tentei no exato momento em que me algemaram. Tentei quando disse onde moro. Mostrei minha identidade. Tentei ficar calmo, educado, não resistir, implorar para que me vissem como humano. Eu tentei, Camila. E mesmo assim, Rex se foi e eu acabei preso.
Camila apertou os dentes, os olhos marejados, refletindo a dor que também sentia. Eduardo recostou-se lentamente na cadeira, exalando um longo suspiro carregado de derrota. Cansei de tentar. Ela se aproximou, sentando-se à sua frente. Estudou seu rosto, procurando aquele irmão que sempre conhecera, o homem que ainda existia por trás da ferida aberta. "O que você quer dizer com isso?" perguntou ela, com a voz trêmula, como se temesse a resposta. Ele a olhou de forma direta, sem rodeios. "Acho que você já sabe." Camila prendeu os dedos na borda da mesa, o corpo tenso. "Eduardo, eu não espero que você esteja bem com isso." "Eu não estou." A voz dele era firme, fria. "Só estou dizendo onde estou e para onde isso vai dar." Camila tremeu ao respirar, seu olhar buscando qualquer sinal de dúvida, alguma fresta pela qual pudesse puxá-lo de volta da beira do abismo. Mas não havia nada além de uma determinação gelada e inabalável. Após um silêncio denso, quase doloroso, ela sussurrou, quase quebrada: "Se você seguir por esse caminho, não tem volta." Eduardo a encarou nos olhos. "Não quero voltar." O silêncio voltou, pesado, preenchido com tudo o que não se atreviam a dizer. Finalmente, Camila exalou, alisando o blazer com mãos firmes, como se preparasse para uma batalha que ainda não sabia se podia vencer. "Eu te ligo amanhã." Ele assentiu, e por um breve momento, ela hesitou. Seus dedos tremiam, desejando alcançar aquele homem que tanto amava, resgatá-lo daquela decisão que parecia selar seu destino. Mas se conteve, virou-se e saiu. Eduardo ficou sozinho, esperando até ouvir o som do motor do carro se afastando. Então, lentamente, levantou-se e caminhou até o balcão. Suas mãos pairaram sobre a coleira de Rex, seus dedos percorrendo o couro gasto, desgastado pelo tempo e pelo amor. Cada centímetro carregava lembranças. Corridas no parque, tardes ensolaradas, momentos de paz em meio ao caos. Devagar, com intenção, ele pegou a coleira, enrolou-a firmemente na palma da mão. Não mais um simples objeto, mas um símbolo, uma promessa silenciosa. Uma guerra se aproximava, e Eduardo estava preparado para ela. Na periferia da cidade, longe das ruas iluminadas e do barulho dos centros, havia um bar antigo, num canto conhecido e agitado do bairro. Ali ninguém se importava que Eduardo fosse ex-policial. Aquele lugar era sua fuga, onde podia ser quem sempre fora. Impulsivo, confiante, destemido. Ele observava Roberto havia dias. Viu como ele sempre ocupava a mesma cadeira no bar, seu olhar perdido e sorrateiro enquanto se aproximava de mulheres que não eram sua esposa. Viu seus dedos nervosos se segurarem no copo, enquanto ele afogava os próprios vícios em doses cada vez maiores. Sem que Roberto soubesse, estava sendo observado. Eduardo se sentou num canto escuro, o capuz abaixado, a bebida intocada à sua frente, enquanto analisava o homem que por muito tempo havia sido parte do sistema que destruiu sua vida. O homem era previsível, sua fraqueza evidente. Eduardo planejava explorá-la. Estacionou o carro em um beco escondido, atrás do bar, onde não havia câmeras nem luzes. Perfeito para desaparecer por alguns minutos sem ser visto. Roberto riu alto, de forma grosseira, batendo nas costas do balconista, como se fossem velhos amigos. Cambaleava, visivelmente embriagado, a fala arrastada, mas ainda carregava uma confiança infantil, como se fosse intocável. Eduardo expirou lentamente, terminando o drink em um gole longo e decidido, antes de se levantar. Deixou Roberto seguir à frente, entregando-lhe aquela falsa sensação de segurança em território familiar. Roberto não percebeu o movimento silencioso que se aproximava por trás. Nem ouviu o som abafado da porta dos fundos se abrindo. Murmurou algo inaudível e saiu para o beco escuro. Então o jogo mudou. Eduardo seguiu como uma sombra, a respiração controlada, o pulso calmo, os músculos preparados para agir. Um predador paciente. Roberto tropeçou nas chaves que lhe escaparam das mãos, xingando enquanto se abaixava para pegá-las. Foi a deixa. Sem aviso, um chute certeiro atingiu suas costelas, jogando-o ao chão com violência.
A cabeça bateu contra o concreto com um estrondo ensurdecedor. Ele soltou um grito agudo, as mãos espalhadas em completo desespero. Antes que pudesse reagir, a bota de aço de Eduardo atingiu seu estômago, arrancando-lhe o ar e deixando-o ofegante como um peixe fora d'água. Não houve hesitação. Com precisão fria, Eduardo agiu como quem já enfrentou o pior. Agarrou Roberto pelo colarinho, levantou-o e, num movimento brutal, o arremessou contra o chão novamente, fazendo sua cabeça ricochetear contra o asfalto, deixando-o desorientado demais para se defender. Roberto gemeu, sem forças, suas mãos buscando proteção inútil contra o algoz. Eduardo se inclinou e sussurrou em seu ouvido, voz baixa e ameaçadora. Você não tem o direito de saber quem eu sou. Roberto estremeceu, e então Eduardo o soltou, vendo-o cair pesadamente. Permanecendo de pé, observou enquanto Roberto tentava se recompor, sem sucesso. Agachando-se, inclinou a cabeça, a calma quase assustadora no olhar. Você gosta de se fazer de juiz, executor, não é? É fácil quando se tem um distintivo e um sistema que sempre protege vocês, não é? Roberto inspirou trêmulo, os punhos cerrados. Você está acabado, entendeu? A voz falhou, tremendo sob o peso do orgulho ferido. Sem aviso, Eduardo desferiu outro soco, forte e preciso, espalhando sangue pelo chão. Isso é para todos os meus irmãos e irmãs negros, rosnou Eduardo, suas palavras pesando como sentença. Para cada um de vocês que assediaram e agrediram. Roberto engasgou, cuspindo sangue, encolhendo o corpo em dor e medo. O silêncio caiu pesado, permitindo que a dor fixasse. Então Eduardo falou novamente, voz firme e ameaçadora. Essa é a última vez que vocês vão se safar. Depois de hoje à noite, vou tirar tudo de você. Emprego, reputação, família, segurança. Quando não sobrar nada, você vai acordar todos os dias sabendo que em algum lugar eu estou te observando. Roberto soltou um suspiro entrecortado enquanto Eduardo se inclinava ainda mais. E isso é só o começo. E tão repentinamente quanto apareceu, Eduardo desapareceu. Roberto ficou caído, sangrando e tremendo, com o coração acelerado, sentindo um medo que jamais conhecera. Pela primeira vez na vida, ele era o caçado. Eles entraram no carro e Henrique discretamente o seguiu, mantendo uma distância segura e posicionando alguns veículos entre eles para evitar ser percebido. Não havia uma perseguição deliberada contra ele. Era apenas descuido da parte deles, uma falha na cautela. O próximo destino era um conjunto residencial onde morava Rafael Moura. Henrique reconhecia bem esse nome. Rafael fora uma das vítimas anteriores da brutalidade praticada por Vinícius e Caio. 6 meses antes, durante uma blitz falsa, Rafael fora arrancado de seu carro com violência, acusado injustamente de portar uma arma que nunca foi encontrada. Ele foi preso, sofreu agressões na delegacia e, para piorar, foi acusado de agredir um policial, mesmo tendo sofrido ferimentos leves que comprovavam o contrário. Henrique permaneceu em silêncio, observando atentamente enquanto Vinícius e Caio se aproximavam da entrada do prédio, batendo com tanta força que a porta parecia que iria ceder. Após alguns segundos, a porta se abriu lentamente, revelando Rafael, que esfregava os olhos, claramente surpreendido e ainda meio sonolento. Eles não perderam tempo. Vinícius empurrou a porta com força, adentrando sem esperar convite. Rafael enrijeceu, tensão tomando conta de seu corpo. O que era confuso rapidamente virou irritação, mas ele não tentou resistir. Sabia que seria inútil. Caio veio logo atrás, bloqueando a saída e empurrando Rafael para dentro do corredor do próprio apartamento. Henrique, posicionado na janela do prédio vizinho, ajustou o foco da câmera, capturando cada expressão tensa e acusatória no rosto de Rafael, que levantava as mãos num gesto universal de rendição. Henrique apertou alguns botões no controle, gravando o diálogo que se seguia. Vinícius comentou, observando os braços de Rafael, analisando seu físico com desdém, como se julgasse a culpa apenas pela constituição corporal. Rafael mordeu o lábio, cerrando o maxilar.
De forma inesperada, soltou uma risada amarga. O rosto de Vinícius escureceu na mesma hora, enquanto Caio se aproximava, invadindo o espaço pessoal de Rafael. Respirando fundo para manter a calma, Henrique sabia que não era hora de intervir. Precisava registrar cada detalhe, cada momento. Ele já tinha tudo o que precisava. Os próprios abusos cometidos por aqueles policiais iriam se voltar contra eles. Henrique os conhecia bem. Havia estudado seus métodos durante semanas. O medo que antes os paralisava, agora os transformava em algo ainda mais perigoso. Desespero. E desespero leva à imprudência. Sem um alvo específico ou um caminho claro para seguir, Vinícius e Caio atacavam no escuro, na esperança de encontrar uma brecha. Henrique acompanhava a movimentação de dentro de 3 carros estacionados à distância, enquanto os policiais faziam curvas bruscas pelas ruas da cidade, parando apenas para intimidar homens que já haviam cruzado seus caminhos antes. Homens que, aos olhos deles, poderiam justificar aquela violência fria. O medo havia se tornado impaciência, e a impaciência, descuido. Henrique sentia no ar o que estava por vir. Antes mesmo deles avançarem, ele sabia que caçariam homens como Marcos e Rafael, pessoas com força e coragem para resistir. Mas quando isso não trazia resultados, eles mudariam o foco para alguém como ele. Percebeu na hesitação de Caio ao virar numa rua familiar, no estreitar dos olhos de Vinícius ao avistar uma casa específica. Achavam que eram discretos, mas Henrique esperava por aquele momento. Nas últimas 2 noites, ele preparara sua casa não com barreiras óbvias, que poderiam levantar suspeitas, mas criando um cenário de vulnerabilidade. Uma garrafa de uísque pela metade estava deixada sobre a mesa de centro. Correspondências empilhadas de qualquer jeito no balcão. Um cofre entreaberto, uma jarra estrategicamente posicionada sugerindo descuido. As câmeras de segurança estavam colocadas em pontos cuidadosamente escolhidos, visíveis, porém camufladas em lugares onde nenhum policial sequer pensaria em olhar, pois achavam que não precisavam. A luz da varanda estava acesa e o portão lateral estava destrancado. Um convite silencioso para quem quisesse entrar. Henrique estava sentado na sala, o celular apoiado sobre o joelho, respirando lentamente, mantendo a serenidade. Então, uma batida firme na porta o fez se levantar devagar, mantendo a aparência de fragilidade, enquanto as câmeras já começavam a captar tudo. Logo, uma segunda batida mais forte fez Henrique abrir a porta, encontrando Vinícius e Caio na varanda. "Posso ajudar?" perguntou ele com a voz controlada. Vinícius esboçou um sorriso gelado. "Podemos entrar?" indagou. Henrique recostou-se na moldura da porta. "Depende. Vocês têm um mandado ou só vieram para me agredir outra vez?" provocou. Caio soltou uma risada baixa. "Você tem algo a esconder, não é?" comentou. Henrique inclinou a cabeça, deixando escapar uma risada contida, tentando desestabilizá-los. "De jeito nenhum. Eu só gosto de seguir as regras." O sorriso de Vinícius alargou-se. "Ah, regras, hein? Interessante, não?" disse com sarcasmo. Henrique ficou em silêncio, observando. Antes que pudesse reagir, Vinícius colocou a mão no peito de Henrique e o empurrou para dentro, fazendo-o tropeçar numa mesa lateral, onde a garrafa de uísque caiu no chão, quebrando-se com um estrondo enquanto a porta se fechava atrás deles. Caio soltou um suspiro, balançando a cabeça. "Sabe o que é engraçado, Henrique?" começou. Vinícius circulava ao redor dele como um predador convencido de que já tinha a presa dominada. "A gente andou investigando umas coisas muito interessantes. Esse cara que fez isso aqui não é um bandido qualquer. Ele é treinado. O jeito que se move, a precisão dos golpes, é profissional. Não tem como negar." Henrique permaneceu impassível. "Pouquíssimas pessoas têm esse tipo de treinamento", continuou Vinícius, "a não ser que venham de um lugar muito específico." Caio se inclinou, a voz baixa, quase um sussurro de agente especial. Henrique deixou o silêncio se alongar antes de soltar uma risada baixa e profunda, que fez o semblante de Vinícius vacilar por um instante. "Você realmente acha que fui eu que te bati?" perguntou balançando a cabeça, divertido. Caio apertou o maxilar,
enquanto Vinícius tentava recuperar o controle. Resposta interessante, comentou. Henrique esfregou o queixo como se fosse apenas um homem cansado de conversas inúteis. Olha, eu não sei o que vocês estão planejando, mas não tive nada a ver com isso. Roberto voltou a sorrir, de modo zombeteiro. Ah, é? Pois a gente não acredita em você. Henrique percebeu tudo antes mesmo de acontecer. O leve movimento nos ombros de Vinícius, os dedos cerrados de Caio. E então, num instante, o primeiro soco atingiu com força as costelas de Henrique, um impacto cruel e agudo. Ele gemeu, tropeçando, mas não se defendeu. Apenas absorveu o golpe como parte da sequência. Outro soco veio, dessa vez acertando sua mandíbula, fazendo a cabeça girar enquanto a dor se espalhava por seu crânio. Seu corpo queria reagir, lutar de volta, mas ele se conteve, deixando que os golpes viessem sem resistência. Vinícius agarrou a gola da camisa de Henrique e o puxou para cima com violência. Não tá tão forte assim, né? Resmungou. Henrique relaxou um pouco, respirando pesadamente, vivendo o momento da derrota. Caio cutucou o ombro dele. Acabou para você. Vinícius empurrou Henrique contra a parede com brutalidade, dando um passo atrás com um sorriso satisfeito. Fica fora do nosso caminho, Henrique. Se descobrirmos que você teve algo a ver com isso, você não vai gostar do que vem a seguir. E assim os dois desapareceram. Henrique ficou no chão por alguns segundos, as costelas latejando, os lábios partidos, o corpo inteiro clamando por ter permitido aquilo. Lentamente, levantou-se, caminhou até o computador e acessou as gravações das câmeras. Lá estava tudo, cada momento em que Vinícius e Caio tinham enterrado a própria sentença. Henrique sentou-se diante do laptop, a luz fraca da tela refletindo em seus olhos enquanto revia as imagens. As marcas no rosto já começavam a sumir, mas a dor nas costelas permanecia, um lembrete constante do que ele havia suportado. Cada golpe, cada empurrão, cada comentário arrogante dos policiais fazia parte de um plano maior. E agora ele estava determinado a fazer com que tudo aquilo tivesse um preço. Henrique ficou ali, sentado diante do computador, olhando para as gravações que comprovavam tudo. A violência, a injustiça, o abuso de poder. Cada momento registrado era uma prova irrefutável contra aqueles que tentaram destruí-lo. Mas essa não era apenas a história de uma noite ruim ou uma briga perdida. Era a história de alguém que decidiu não se calar. De quem está disposto a expor a verdade, mesmo quando tudo parece estar contra ele. Se você quer acompanhar o desenrolar dessa história, entender como Henrique vai lutar para virar o jogo e buscar justiça, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa saga intensa. E me conta aqui nos comentários, o que você faria se estivesse no lugar dele? Você acha que Henrique vai conseguir dar a volta por cima? Quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a verdade sempre encontra um jeito.